Mateus 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Verso 7 do capítulo 2. Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar. Pai, pedimos que a tua palavra caia nesse lugar, Senhor, porque ela tem o poder de nos alimentar e nos transformar. Que não seja eu, Senhor, mas o teu Espírito falando no nosso coração. Toca-nos, Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados, há um mistério com respeito a esses magos, para mim, na palavra. Primeiro, essa expressão magos, isso soa estranho para nós, porque hoje nós sabemos que magos são pessoas ligadas à bruxaria e ao diabo mesmo. Essa questão mago é um negócio estranho para nós. Tem um mistério aqui. Mas o fato é que, de alguma maneira, nosso Senhor conseguiu se revelar a esses homens. Alguém já disse que, na verdade, quando eles chegaram a Jerusalém, foi uma caravana de reis que chegaram a Jerusalém. Eram reis. E existe até uma tradição católica sobre isso, até dando nomes para esses reis, os reis do Oriente. Há um mistério aqui. Mas o fato é que o nosso Deus sabe se comunicar conosco, mesmo quando nós estamos perdidos na confusão desse mundo, mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, quando há uma fome no nosso espírito, Deus sabe nos guiar. E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: o Senhor não vai te deixar confuso. Ele é a tua luz, Ele vai guiar você. Se Ele encontrou esses magos, Ele vai nos encontrar e vai nos levar passo a passo para a sua eternidade, em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado: Deus sabe falar com você. Aqui há um mistério, como que esses magos, como que eles foram escolhidos, né? Deus, Ele driblou todo o sistema religioso no nascimento do nosso Senhor. Na verdade,
posteriormente ao nascimento, alguns que faziam parte desse sistema até se encontraram com o Senhor, mas no nascimento do nosso Senhor, os anjos se revelaram aos pastores que estavam no campo, se revelaram esses magos do Oriente, mas os grandes homens de Deus da época, ninguém foi convidado para a festa. Então Deus, ele sabe se comunicar conosco. De alguma maneira esses magos viram uma estrela, e aquilo foi tão forte, o Espírito de Deus pôde trabalhar nele de tal maneira que eles seguiram aquela convicção, amém? Seguiram aqui diz, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Tem um mistério aqui, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Deus de alguma maneira tocou neles, e eles sabiam que eles tinham que ir para Israel, porque o rei dos reis tinha nascido ali. Eles então saíram do Oriente, foram para Israel, e na cabeça natural deles, mais do que normal que o rei dos judeus nasceria em Jerusalém, amém? Na cabeça deles, o rei vai nascer em Jerusalém, e eles então foram para Jerusalém. Jerusalém, o lugar da história de Davi, de Salomão, de tantos outros reis famosos, que com certeza eles conheciam a história. Eles foram para Jerusalém. O fato é que Jesus não nasceria em Jerusalém, Jesus nasceria em Belém da Judéia, mas eles não conheciam a palavra, eles não tinham essa informação. Foram para Jerusalém, e quando chegaram em Jerusalém, eles foram lá perguntando para Herodes: cadê o recém-nascido, o rei dos judeus? Herodes ficou alarmado, toda Jerusalém ficou alarmada. Isso mostra que esses homens não eram pouca coisa. Isso mostra que eles não eram pequenos mercadores que chegaram perguntando, a ponto de alarmar Herodes, a ponto de alarmar a cidade inteira. Toda Jerusalém ficou alarmada, virou um burburinho na cidade, né? E Herodes chamou aqueles que conheciam a palavra e eles disseram: olha, o Messias vai nascer em Belém. Interessante que, por mais que Jerusalém fosse uma cidade famosa, a cidade da aristocracia judaica, a cidade da religião judaica, você tem ali a história dos fariseus, dos saduceus, cidade do grande rei. Eles não quisiam, o negócio deles não era Jerusalém, o negócio deles era encontrar com o rei. E eles saíram de Jerusalém e foram para Belém, pegaram a rota de Belém. Meu irmão, eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para alguns aqui: você vai pegar a rota de Belém nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Fala para o irmão que está ao seu lado: sua rota é a rota do rei, meu filho. Fala para ele. Dá uma sacudida santa nele, fala: pega a rota correta, meu filho. Infelizmente, muitos de nós, quando vimos essa estrela, e todos nós aqui vimos essa estrela de alguma maneira. Se você está aqui hoje me ouvindo, é porque algum dia essa estrela brilhou no seu coração. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor, que a glória de Deus, ela brilhou, né? Nos nossos corações resplandeceu Cristo, amém? Querido, eu não sei como você se converteu, eu não sei se você era católico, evangélico, espírita, sexnoyer, ateu. Eu não sei se você era um revoltado ou um acomodado. Eu não sei se você era um revolucionário ou um simples cidadão dessa terra, mas de alguma maneira essa estrela apareceu para você. Deus te tocou, Deus salgou, Deus pôs um sabor no seu espírito, e você sentiu aquele cheiro da comida celestial, e você foi atraído para a presença de Deus. Eu, por exemplo, sou de uma herança evangélica. Eu sou filho, neto, bisneto e acho que tataraneto de crente. Mas talvez você é de uma herança católica. Mas eu era evangélico, mas não era crente. Eu me converti com 16 para 17 anos. Filho de crente não é crente.
Mas todos os filhos de crentes serão crentes em nome de Jesus. Eu era evangélico, mas não era salvo. Porque salvação não é estar numa igreja, salvação é ser a igreja. Pergunta para o teu irmão: você está na igreja ou é a igreja, meu filho? Pergunta para ele. A igreja, ela não é formada por membros de uma organização. A igreja é formada por espíritos ressuscitados em Cristo Jesus. Quando em Pentecostes o Espírito Santo veio, a palavra de Deus diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Apareceu línguas como de fogo. Eles olharam assim, e sobre cada um tinha aquela tocha de fogo. Sobre cada um, aquela tocha de fogo. Na verdade, o Senhor estava acendendo a lâmpada que tinha sido apagada lá no Éden. Deus estava: meu irmão, você não está mais apagado, você está aceso no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tem um fogo aí, meu filho. Fogo. Línguas como que de fogo. Aproxima desse irmão e vê se está quente aí. Pergunta: está quente aí, irmão? Como é que é o negócio? Não, pastor, é o fogo do Espírito. Não ande com pessoas que vão esfriar você. Ande com pessoas que vão esquentar você, em nome de Jesus Cristo. Cuidado com pessoas que esfriam a sua paixão por Jesus. Afaste-se delas. Ou passe o seu fogo para elas. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Chama alguém pelo nome e diga: fulano, fogo, meu filho. Fogo, 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 fogo. Não, quero ver você gritar o nome de alguém. Vira para o lado aí. Fulano, fogo. Apareceu, distribuídos entre eles línguas como que de fogo, 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 fogo de Deus. Agora imagina o conjunto dessas línguas de fogo, o que vira, meu filho? O que me vem à mente aqui é Sansão tomando aquelas 300 raposas, unindo duas a duas e pondo fogo na seara. Pega fogo em tudo, irmão, em nome de Jesus. Então, de alguma maneira, nós vimos essa estrela. Comigo foi em 1985 que eu vi. Comecei a ter desejo de ler a Bíblia. Assim, né? Comecei a ouvir músicas evangélicas. Mas você não era evangélico? Eu era evangélico, mas não era salvo. Brotou em mim uma fome. Comecei, né? Um dia eu estava numa fazenda com um amigo meu, eu orei, falei com Deus. Deus começou a me atrair. Eu fui numa igreja em Goiânia e um pastor que inclusive já está com o Senhor, esse pastor, ele sentou perto de mim e começou a trabalhar comigo. Deus sempre põe alguém na nossa vida, é ou não é? Deus sempre põe alguém na nossa vida. Alguém que Ele usa para tirar você do Oriente e te levar para Israel. Te colocar numa jornada do Espírito. De alguma maneira essa estrela apareceu para mim, irmãos. Eu fui convidado para um evento, um encontrão que as comunidades faziam em Goiânia. E depois foi para Brasília. Mas em 1985 foi o último em Goiânia. 86 passou a ser em Brasília. E eu fui para aquele evento em Goiânia. E ali eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Ah, irmãos, eu recebi a vida de Deus no meu espírito. Fui batizado com o Espírito Santo. Falei em línguas. Eu lembro até hoje a frase que eu falei. Chura da bacaia. Não ri não, Marit.
Eu lembro até a frase que eu falei. Fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas, me apaixonei, irmãos, eu me apaixonei por Jesus, sabe, eu vi o Senhor, a consciência da presença de Deus tomou conta do meu espírito, fiquei consciente de Deus, eu estava morto antes, aí eu nasci do Espírito, me apaixonei pelo Senhor. Na época meu pai ainda exercia medicina, o pai é médico, hoje ele não exerce mais, mas na época ele exercia ainda. O pai tinha hospital, mas sabe, todo aquele caminho secular, aquele caminho natural, derreteu dentro de mim. Acho até que eu deveria ter feito uma faculdade, confesso, se fosse voltar atrás hoje, mas assim, não que é errado você fazer uma faculdade de forma alguma, mas o meu encontro com a estrela foi tão forte, que eu larguei tudo, e fui atrás dela. Quantos estão atrás dela até hoje? Dá uma glória a Deus bem forte. Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para alguns que perderam o rumo, você vai encontrar a estrela de novo nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Você vai se apaixonar novamente em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Sacode o sermão, fala para o negócio é a estrela, meu filho. Que lá manda rabaraço randará. Uns anos depois Deus me deu uma música, né? Eu vi tua estrela e vim te adorar. Eu vi tua estrela, Senhor. Fui atraído por ti, fui atraído pelo teu amor. Uns anos depois que eu tinha visto a estrela, Deus me deu uma música. Eu vi a tua estrela, eu vim te adorar. Mas incrível, irmãos, como a história desses magos é a minha história. Porque ainda que eu me apaixonasse pelo Senhor e Jesus ganhasse o cenário da minha vida, a consciência da presença dele fosse tão real para mim, eu não fui direto para Belém, como os magos também não foram, eu fui para Jerusalém. E aí você me pergunta, mas o que significa isso hoje? Jerusalém fala da religião, e Belém fala da vida espiritual. Belém significa casa de pão. E naquele tempo, Jerusalém, ainda que o templo estava edificado, e não era mais o templo de Salomão, era o templo de Herodes que estava edificado. O templo de Herodes, a glória de Deus, você percebe no livro de Ezequiel, a glória de Deus já tinha se afastado de Israel. A instituição, a vida de Deus, a presença de Deus tinha ido embora. E movimentos tentando segurar aí, por exemplo, o farisaísmo, os fariseus. Quem eram os fariseus? Se a gente hoje, lendo os evangelhos, a gente lê sobre os fariseus com muito negativismo, né? A gente, para nós hoje, o fariseu é símbolo do que realmente era a religião, algo negativo. Ninguém pensa num fariseu como algo positivo, mas naquele tempo, irmão, ser fariseu era fazer parte de um movimento de restauração. Ser fariseu era fazer parte de um movimento de restauração, era um grupo radical, né? Assim, eu não sou nenhum estudioso, eu não sou nenhum perito nas questões judaicas, mas os fariseus eram um grupo tentando manter ali o fogo da Torá. Era um povo sério, comprometido com Deus. Mas o rei não estava lá. Então, infelizmente, no meu caso, sabe, lentamente, eu fui perdendo Jesus de foco. Eu estou confessando, isso foi em 85, fui para o Instituto Bíblico, fui estudar para ser pastor, né? Aquela ideia, né? Vou estudar para ser pastor. E fui. Mas sabe, irmãos, eu fui perdendo o meu Senhor de foco. E a religiosidade começou a entrar na minha vida. E por muitos anos, eu fiquei preso. Por muitos anos, eu entrei no esquema que, olha, está dando um trabalho para arrancar de mim, meu filho. Mas vai sair tudo, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta a mão e diga: eu recebo esse negócio também. Sacode o seu irmão, fala: eu também vou receber essa unção. Fala para ele.
Porque a nossa alma, ela ama a religião. Aqueles magos saíram do Oriente para encontrar com o Messias, e ao invés de ir direto para onde estava o Messias, eles foram a Jerusalém. Graças a Deus eles não ficaram em Jerusalém, mas eu fiquei perdido em Jerusalém por muito tempo. Eu quis me tornar um grande homem de Deus, um grande pregador, Heber, homem de Deus. Eu me enchi desse sonho egoísta de ser um grande homem de Deus, porque Jerusalém, você chega lá, você começa a ver o templo de Herodes, né? O movimento dos fariseus, o movimento dos saduceus, né? aquela guerra religiosa, e aquilo ali pega a gente. Irmão, se você não vigiar, a religião te pega, meu filho. É um negócio que, né, a instituição, a proposta, a nossa alma, a nossa alma não gosta da liderança do Espírito Santo. E a única coisa que nos livra da religião é a liderança do Espírito Santo. Nossa alma ama as formas, nossa alma ama os costumes, a nossa alma ama as equações matemáticas. Para a nossa alma, 1 mais 1 nunca vai ser 10, vai ser 2. Para a nossa alma, 5 pães e 2 peixes nunca vão alimentar uma multidão, só vão alimentar ali um garotinho e alguns perto dele ali. A nossa alma ela é natural, ela é secular, se nós permitirmos. Ela tem uma tendência terrena, mas o nosso espírito tem uma tendência celestial. E o problema é que quando você começa a seguir essa estrela, você entra numa jornada espiritual, e irão aparecer propostas no caminho, e se você não for fiel na liderança do Espírito, e se você não for suficientemente sensível, deixa eu te mostrar um texto. Vai comigo aqui para Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4. A palavra de Deus diz assim no verso 17: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Olha que interessante, Efésios 4, verso 17. Quem achou, diga amém. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O problema é que nessa jornada espiritual, se nós não mortificarmos pelo Espírito valores errados que estão na nossa alma, princípios errados que estão na nossa alma, o que vai acontecer? Nós seremos atraídos a esquemas humanos, seremos atraídos a esquemas da carne, poderemos cair em laços do maligno. E você fica, se você não vigia, você fica preso durante 1, 2, 3, 5, 10 anos nesses esquemas. Muitos nunca mais saem desses esquemas, porque a alma, ela tem uma atração pelo natural, a alma tem uma atração pelo formal, a alma tem uma atração por aquilo que é humano, terreno, mas é o nosso espírito que é ligado a Deus. Eu declaro aqui um povo que anda no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Vou falar de novo. Declara aqui um povo que anda no Espírito, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Levanta as suas 2 mãos e grita comigo: todo esquema humano que atrai a minha carne, que atrai a minha alma, eu declaro quebrado em nome de Jesus. Fala mais forte, Miguel. Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço não a Jerusalém da terra, eu pertenço a Jerusalém do céu. Aleluia! Aqueles magos, eles estavam tão envolvidos em encontrar o rei, que todo o esquema de Jerusalém não pegou eles.
Eu declaro que não vai nos pegar em nome de Jesus. E aonde pegou vai sair. Agora é só pelo Espírito, viu, irmãos? Porque quando Satanás vem como anjo de luz, se você não estiver sensível, você dá ouvido à serpente. Quando Satanás vem como Satanás, é fácil você resisti-lo. É o diabo. Quando o diabo vem com uma proposta de adultério para você, você não tem que ficar, eu vou orar para ver se é de Deus. Isso é capeta, meu irmão, sai fora. Mas quando ele vem com uma doutrina falsa, para justificar a nossa incredulidade, não, você não foi curado, é por isso e por isso e por isso. E aí se você não vigia, você crê nisso. A sua vida não está funcionando. Sabe, a alma, ela pega a Bíblia e interpreta para justificar uma derrota. E se você não é sensível, olha o que o texto diz, Efésios 4, versículo 17: não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18: obscurecidos de entendimento. Os gentios, eles não têm a estrela, a luz, o entendimento deles é obscurecido. Aqui diz que eles são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Agora, irmão, quanto a você, isso é o contrário. Você tem um espírito vivo para Deus em Cristo Jesus. Você tem o fogo de Deus dentro de você. Dá um grito de vitória em nome de Jesus Cristo. Você não é mais alheio à vida de Deus. Levanta a mão e diga: receba essa palavra. Erga sua mão bem alta e fala forte comigo: eu não sou mais. Todos, eu não sou mais obscurecido de entendimento. Eu não estou alheio à vida de Deus. O meu coração não é mais duro. Deus fala e eu recebo. Agora, essa luz, ela tem que te dar força para não aceitar as propostas que a tua alma te faz. De ficar com a forma em detrimento da essência, da vida, da unção. Irmãos, igreja não é uma questão de organização. Igreja é uma questão de vida. Sim, temos organização. Temos um salão, temos um microfone, amém? Temos ordem. Mas igreja não é isso. Igreja é uma labareda de fogo, ligada a Cristo Jesus. Levanta a sua mão e fala comigo: igreja é vida. Um pouco mais forte, diga todos: igreja é vida. Diga: vida. Vida. Não aceite a morte na sua vida, irmão. Nem a morte física, nem a morte espiritual, nem a morte emocional. Não aceite. Igreja é lugar de vida, de fogo, de realidade. Aqui diz dos gentios. Aqui Paulo está dizendo: vocês não devem andar como eles andam, obscurecidos, alheios à vida de Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha, irmãos, como nós precisamos renovar nossa mente, para continuarmos na jornada. Eu declaro que eu vou encontrar com você daqui 5, 10, 15 anos, e você vai estar na jornada, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai me encontrar daqui 10, 15, 20 anos, e eu vou estar na jornada, em nome de Jesus Cristo. Não é um esquema religioso, ouvir e crer, Assembleia Universal, Batista, Presbiteriana. Não! É um corpo vivo,
que está numa jornada do Espírito. Isso é de fé em fé e de glória em glória. Onde o cabeça é Cristo. Mas se a gente não vigia, a gente senta, acostuma com a cadeirinha, com a musiquinha, com o microfonezinho, com o ambientezinho, com o Suzaninho, com o Eberzinho. A gente acostuma. Tá bom aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma vai ser sua, outra de Elias, outra de Moisés. Tá gostoso aqui. Nossa alma é assim, irmãos. Nós gostamos. A nossa alma não gosta de continuar dependendo do Senhor. A nossa alma quer pegar a vitória de ontem e transformar numa fórmula de hoje. E muitas vezes o milagre não acontece porque a vitória de ontem foi fruto de um lugar de dependência entre você e o Senhor. E hoje Deus te chama para o mesmo espírito ligado com Ele, dependente dEle, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós queremos transformar o ontem na fórmula de hoje. E o Senhor não tem fórmulas. O Senhor tem um relacionamento. A fórmula vai roubar você dele. O relacionamento vai aproximar você dele. A fórmula vai afastar você da liderança do Espírito. Mas o relacionamento vai colocar você mais fundo na liderança do Espírito. A fórmula vai fazer de você alguém enrijecido, dogmático, onde as pessoas sempre estarão em segundo lugar. Mas o relacionamento fará de você alguém flexível para Deus, onde as pessoas sempre estarão em primeiro lugar. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Irmãos, parece que tem uma unção entrando aqui esses 3 dias. Sabe, Deus, escuta isso, pastor Denis. Tem uma unção, vai entrar uma unção aqui esses dias. Deus vai levantar esse lugar em acampamento em nome de Jesus. Essa igreja vai entrar no novo tempo, no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Parece que Deus está entrando aqui e levantando a igreja de acampamento. A nuvem está andando. Pastor, então vamos bagunçar tudo, porque então não é ordem, não é forma. Não, querido, Deus é um Deus ordeiro. Está escrito: fazer tudo com decência e ordem. O problema é que a ordem é a ordem do Espírito. Uma hora ele pega saliva e põe na língua do mudo, e o mudo é curado. Outra hora ele cospe no chão, faz lodo e passa no olho do cego. Outra hora ele diz para os leprosos: vai lá para o sacerdote e faz a oferta. Outra hora ele toca no leproso. Ele não tem regra. Ele diz: olha, como eu vejo meu pai fazer, eu faço. O filho nada pode fazer de si mesmo. Como eu vejo, eu faço. Como eu ouço, eu falo. É um rio que flui, é um rio que flui. Mas as formas humanas, as equações matemáticas que a nossa alma quer estabelecer na igreja, represa o rio. Mas a fé, ela é dinâmica, ela é vibrante. E você vai ficando cada vez mais bonito, cada vez mais ungido, cada vez mais santo, cada vez mais curado em Cristo Jesus. Aleluia! Tem crente que é o contrário, está cada vez mais feio, cada vez mais chato. Cada vez, o bico, em vez de diminuir, aumenta. Cada vez mais frio. Não, é sério.
Você vai dar um abraço, irmão. Eu falei, rapaz, você fica cada vez mais bonito, rapaz. Não é mais feio, não, rapaz. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Então, amados, nós temos uma jornada espiritual. E essa jornada, ela é de fé em fé. Deus é muito grande para a gente tentar colocar Ele dentro dos nossos esquemas. A sabedoria do homem, para ele, é loucura. Deus olha o cara mais sábio do planeta Terra. Deus olha assim e pensa assim: ele é louco. Nós nos gabamos do nosso conhecimento hoje, a tecnologia, a astrologia, ou melhor, a astronomia, perdão, os telescópios, Hubble e tal, 1500, 1600, né, os homens ficavam, eles tinham medo, né, se a gente for navegando, quando é que vai cair assim, né? No ano de 1500, 1600, o homem pensava, né? Até quando que você vai navegar e plum, cai, né? Mais ou menos assim. Só que nós não somos muito mais inteligentes que aquele povo, não, irmãos. Nós não sabemos de nada. As leis mudam o tempo todo. As coisas mudam. Há um tempo atrás, ovo fazia mal, agora ovo faz bem. Há um tempo atrás, não coma ovo, agora coma ovo. 4 vezes por semana você deve comer ovo. Agora, se comer, não coma com carne. Sabe, é um homem natural tentando se arrumar sem Deus. É Caim tentando se resolver. Querido, Jesus já resolveu tudo para você lá na cruz. E há uma jornada espiritual. Por isso, o orar em línguas é tão importante. Graças a Deus pela oração em outras línguas. Porque foi o que Deus usou para me tirar dos buracos que eu caí, e é o que Ele está usando para me tirar dos buracos que eu estou hoje. Oração em línguas. Irmãos, que gostoso foi. Como diz o salmista, foi-me bom ser afligido, para que eu conhecesse os teus decretos. Deus não mandou aquela guerra que eu passei em 1996. Deus não mandou, mas que Deus usou, Deus usou. Porque eu me entregava, hora após hora, ficava lá, horas e horas eu me entregava na mão do Espírito. Eu estava tão preso em Jerusalém, terrena, eu perdi a rota de Belém. Mas esse é um assunto para amanhã. Eu quero te convidar essa noite para aceitar a jornada. Mas eu te garanto, vai ser a melhor aventura da sua vida. E ela só está começando aqui na terra. Ela vai continuar por toda a eternidade. Nosso Senhor disse: a eternidade é esta, que te conheçam a ti. Então não compensa, irmãos, você seguir as tendências da sua carne. Não compensa você parar por causa do pecado. Pastor, mas eu não consigo. É por isso que Ele te deu o Espírito Santo. Ele não está condenando você, Ele está aí para ajudar você. Nós não estamos num tribunal, nós estamos numa família.
E se você permitir, o Espírito Santo vai pegar na sua mão. E saiba, Ele conhece a rota de Belém. E quem está na rota de Belém, dá um glória a Deus bem forte. Sacode o seu irmão e fala: o Espírito Santo sabe a rota, meu filho. Aleluia. Aleluia. Eu creio que a igreja, ela está precisando de uma nova reforma. E eu profetizo que Deus vai levantar novos Martins Luteros nesse tempo. Deus vai levantar novos Martins Luteros. Martim Lutero teve coragem de pegar 97 teses e pregar na porta da igreja contra as indulgências. Deus vai levantar hoje Martins Luteros que vão nos tirar de um lugar que nós estamos. A força da palavra de Deus vai nos levar a uma outra dimensão. Nosso Senhor quer voltar, mas Ele vai buscar uma noiva sem mancha e sem ruga. Levanta suas mãos mais alto que você puder e começa a falar em outras línguas. Não importa o lugar que você se meteu, na carne, na religião, nas trevas, na frieza, no comodismo, na incredulidade, no medo, na depressão, no desânimo. O Senhor te diz nessa noite: filho, eu vou tirar você daí. Há uma unção nesse lugar, nesses 3 dias, para que você volte a se movimentar no Espírito, para que você volte para a jornada do Espírito. A palavra de Deus diz: são pisadas da fé. São pisadas da fé. Pisadas da fé na saúde, nas finanças, no casamento, no ministério, no trabalho. Pisadas da fé. Oh, ribababababasondarai. Bicalama, turrebará, torrebanai. Aleluia. Paulo continua dizendo em Efésios 4: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Quantos querem despojar do velho homem? Diga amém, Jesus. E Paulo diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Aleluia. Dá um abraço, irmão, e fala para ele assim: ele está chamando você porque ele te ama. Fala para ele. Quantos querem aprender a usar sua fé? Perguntar de novo: quantos querem aprender a dar passos de fé? Sai do seu lugar, corre aqui para frente, eu vou orar com você. Vem cá.